Deus abençoe a sua vida. Que prazer estarmos de volta para prosseguir o nosso estudo bíblico. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo em nossas vidas. Estamos falando a respeito da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Nessa série que nós intitulamos O Espírito Santo, Deus em Nós, vamos para a nossa segunda aula. Nossa segunda aula terá como tema o novo nascimento e batismo com o Espírito Santo. Duas experiências distintas. Nós queremos falar exatamente sobre um assunto que tem provocado algumas dúvidas. Será que quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos, o Espírito Santo vem sobre nós e isso é uma experiência única, onde o novo nascimento acontece e o batismo com o Espírito Santo acontece no mesmo instante, é uma mesma experiência? Nós vamos ver que a palavra de Deus, ela nos esclarece, ela nos dá uma visão bem clara, bem compreensível, que são duas experiências distintas. Então, o nosso assunto hoje será novo nascimento e batismo com o Espírito Santo, duas experiências distintas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque temos essa oportunidade, temos esse canal que tem um alcance, Senhor, inimaginável. Nós não sabemos quantas pessoas estão sendo atingidas por esse canal, quantas pessoas estão sendo alcançadas, mas certamente tu falarás ao coração de cada uma delas. E nós te pedimos, Senhor, a tua graça, a tua iluminação, a tua direção, para que possamos abordar este assunto tão fascinante, tão vasto, tão especial, que é falar sobre a pessoa gloriosa do teu Santo Espírito. Fica conosco, te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de pedir a sua preciosa atenção para o que nós vamos falar a respeito desse tema. Para isso, nós vamos utilizar, obviamente, imprescindivelmente, a palavra de Deus. Então, quero chamar a sua atenção para o texto que nós vamos ler. Aliás, vamos ler mais alguns textos para nós começarmos a nosso estudo nessa oportunidade. João capítulo 3, versos de 1 a 5. O Senhor Jesus diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, este pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ainda um outro texto, Atos capítulo 2, verso de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ainda no livro de Atos, capítulo 19, verso de 1 a 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, chegando ali, encontrou alguns discípulos.
E ele lhes disse: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Paulo fazendo essa pergunta aos crentes que ele encontrou em Éfeso. Eles lhe disseram: nós nem ouvimos ainda falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que o ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Queridos, meditando então nesses textos que nós lemos, vem algumas perguntas, vão surgindo as perguntas. O que é o novo nascimento? O batismo com o Espírito Santo é mesmo uma experiência distinta da experiência de salvação? O que a Bíblia fala sobre isso? Qual é o seu efeito na vida do crente? Importante. Devemos fazer alguma coisa para receber o batismo com o Espírito Santo? São perguntas importantes que surgem quando nós lemos esses textos. Olha que são textos diferentes e que falam de duas experiências diferentes. Ainda hoje, há muitas dúvidas, né, em alguns segmentos do mundo evangélico, que argumentam, né, que o batismo com o Espírito Santo não seria uma experiência diferente, uma experiência distinta do que acontece quando a pessoa recebe Jesus como seu Salvador, que é o novo nascimento. Mas nessa lição, nós vamos ver que salvação, que novo nascimento e batismo com o Espírito Santo são duas bênçãos distintas. E que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção preparada por Deus para aqueles que já são salvos. Então vamos começar com o que a Bíblia diz sobre receber o Espírito Santo no momento da conversão. O que Jesus designou no texto que nós lemos, quando ele estava conversando com Nicodemos, o mestre da lei, ele usou essa expressão, nascer de novo, ou novo nascimento. Jesus falando para Nicodemos, ele colocou muito bem claro, aquele que não experimentar o novo nascimento não pode ver o reino de Deus. Então, esse milagre, esse acontecimento na vida do cristão, ele é fundamental, ele é essencial, ele é vital. Então, o que Jesus disse literalmente para Nicodemos foi isso. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quando o texto fala nascer do Espírito, está em letra maiúscula, então ele está falando do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Então, nascer de novo, queridos, nascer novamente, nascer da água e do Espírito, como Jesus falou para Nicodemos, significa regeneração. Essa palavra regenerar quer dizer uma nova geração, uma nova criação, gerar de novo, criar de novo. Então, é o início de uma nova vida espiritual, quando o pecador se torna uma nova criatura. Paulo, escrevendo para os Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, verso 17, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Que coisa maravilhosa, que experiência fantástica. Há uma renovação, uma vida velha vai embora, uma vida velha passa e agora surge dentro do nosso coração, da nossa alma, uma nova vida, uma nova visão, novos valores, novos conceitos, uma nova maneira de nós enxergarmos a vida
enxergarmos as pessoas, termos uma expectativa de futuro, de eternidade. Tudo começa a fazer sentido para a nossa vida. Perguntas que nós tínhamos antes que angustiavam a nossa alma, né? Qual o sentido da vida? O que nós estamos fazendo aqui? Para que nós estamos aqui? Essas perguntas todas agora têm um sentido muito claro e que tira de nós um peso, uma angústia muito grande. Temos então uma nova vida. Paulo, quando escreve também a sua carta aos Efésios, ele fala sobre essa experiência. Ele fala sobre o novo nascimento. Ele fala sobre esse momento da vida do ser humano em que há uma transformação, em que há uma mudança, né? Há uma palavra até para essa experiência chamada metanoia, né? Uma mudança radical, uma mudança completa. Paulo diz assim, Efésios 2:8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não vem das obras. Não há nada que se possa fazer para alcançar a salvação, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não há nada nesse mundo que eu ou você possamos ter feito para merecer, para alcançar algum mérito. Né? Pela graça sois salvos. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém nesse mundo, por melhor que seja. Há muitas pessoas maravilhosas nesse mundo, muitas pessoas excelentes já passaram pela história, seres humanos de altíssimo valor, seres humanos que contribuíram para a grandeza da humanidade de uma forma especial. Mas essas pessoas, por mais maravilhosas que fossem, que sejam, por tudo que elas fizeram de excelente para o benefício da humanidade, não alcança, não há como pagar, não há como alcançar a salvação através das obras, dos méritos. Foi isso que Paulo falou. E ele finaliza dizendo, somos feitura sua, ou seja, ele nos criou novamente, há uma regeneração. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Mas, pastor, o senhor não falou que as obras não salvam, que as obras não adiantam? Bom, as obras para merecer a salvação, as obras anteriores à salvação, elas não têm esse efeito, não têm essa eficácia. Agora, quando nós fomos feitos novas criaturas, novo nascimento, há um plano de Deus, há um projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida do crente. Todo crente, Deus tem um propósito na sua vida. E aí ele nos criou de novo, já planejando que nós aí sim fizéssemos obras, fizéssemos algo de bom para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque o cristão, o crente nascido novamente, ele não pode simplesmente agora ficar acomodado, né? Eu sou salvo, sou uma nova criatura, que bom, vou esperar o momento de ir para o céu. Não. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós somos ceifeiros, nós somos trabalhadores, nós somos cooperadores de Cristo, nós somos pregadores do Evangelho. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos obreiros, né? Então, queridos, nós somos criados, sim, para boas obras, depois de experimentarmos o novo nascimento. Essas boas obras, elas terão realmente o seu valor, não para a salvação, porque nós já a alcançamos através do Senhor Jesus. Bom, então a nossa lição, ela é de suma importância, porque muitas pessoas estão equivocadas com relação a isso, à salvação. Porque, assim como Nicodemos era um religioso, ele era um mestre da lei, ele era um doutor de religião. E na cabeça dele, como de muitos, o fato dele ser dedicado à sua crença, dedicado à sua religião, no seu conceito, na sua forma de pensar, ele estava salvo,
ele iria para o céu, por causa da sua dedicação, da sua sinceridade. Ele era um homem sincero. Jesus jamais o repreendeu ou questionou a sua sinceridade. Ele era uma pessoa correta, uma pessoa dedicada na sua fé, na sua crença. Ele era sincero naquilo que ele acreditava, mas ele não era salvo. E ele tinha essa dúvida, porque ele foi procurar Jesus. Afinal, a pessoa, por mais religiosa que seja, por mais confiante que seja em algumas das suas qualidades, no fundo, ela sempre tem um receio. Será que vai dar certo? Será que, terminando essa vida, eu vou para o céu mesmo? Eu vou estar numa condição de salvação? Há sempre essa dúvida. Por isso que Nicodemos foi procurar Jesus. E quando ele confronta a Nicodemos, não é? E Nicodemos faz alguns elogios, né? Pensando que ia agradar Jesus, que ia, né, ter ali uma conversa bem suave, bem amigável, né? Mestre, né? Ninguém pode fazer essas obras maravilhosas, né? Mas Jesus contrapõe Nicodemos e o confronta, sabendo exatamente da necessidade dele. Olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você é um bom religioso, você é um camarada excelente, uma pessoa boa, talvez um bom chefe de família, enfim. Alguém, pedra 90, né? Nota 10. Gente boa à beça. Mas você precisa nascer de novo, porque ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, esse diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos ressaltando isso, que boas obras, que ter uma religião, que ser sincero na sua fé, na sua crença, não é suficiente. Não é suficiente. Necessário nascer de novo. E o que vem a ser isso? O que vem a ser essa experiência? Assim como Nicodemos perguntou, admirado, como é que pode ser isso, nascer de novo? Não é? É algo soou estranho. Então, novo nascimento trata-se de uma experiência profunda com Jesus. É algo transcendental, é algo sobrenatural. Não é um processo mecânico, não é um processo humano, é um processo divino. Não é uma mera mudança de religião. Eu tinha uma determinada forma de pensar no mundo religioso e, diante dessa argumentação, eu me convenci que o cristianismo ou aquilo que Jesus falou é o que eu deveria seguir. Não é somente isso. Faz parte, mas não é somente isso. Há uma experiência, há uma visitação de Deus na nossa vida, querido, no nosso coração, que vai produzir esse milagre, essa transformação, que é o novo nascimento. Era isso que Jesus estava mostrando para Nicodemos. Olha, Nicodemos, abre um pouquinho aí a sua forma de pensar, abre o seu coração. Não é? Tudo isso que você está fazendo é muito formal, é muito humano e é muito limitado. Abre o coração para Deus, porque Deus não tem limites. Né? Abre o teu coração para o Espírito Santo agir e transformar a sua vida. É isso que vai garantir a sua entrada no céu. É isso que vai garantir que você entre no reino de Deus. Foi isso que o Senhor falou para Nicodemos. Então, isso é regeneração, gerar novamente, nascer de novo. E esse texto ele aparece duas vezes no Novo Testamento, a primeira no sentido escatológico, quando o Senhor Jesus estava falando sobre a restauração de todas as coisas no final dos tempos, né? Onde haveria um novo céu, uma nova terra. Essa regeneração, ela também é aplicada ao cosmos, né? Ela é aplicada a toda a criação, né? De uma forma geral. E uma outra é como propriamente o novo nascimento, né? Falando com relação à pessoa, a salvação em Cristo Jesus. Paulo, quando escreveu a Tito, no capítulo 3, verso 5, ele fala sobre isso, né?
que a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação para todos os homens. Pedro também disse que nós fomos gerados de uma semente incorruptível. Na sua primeira carta, capítulo 1, verso 23, ele fala exatamente isso, que nós fomos gerados novamente de uma semente incorruptível. Há pessoas chamadas reencarnacionistas que costumam usar essa passagem que Jesus falou para Nicodemos, nascer de novo, para tentar fundamentar a sua doutrina de reencarnação. Mas isso não é a questão. Jesus deixou bem claro a Nicodemos, né, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus não está falando aqui absolutamente de reencarnação, porque, inclusive, na teologia judaica, no pensamento judaico, isso nunca foi crido, nunca foi um pensamento comum na teologia e entre os judeus, né? Jesus falando para Nicodemos, isso absolutamente não entrou em voga, porque nunca fez parte da tradição judaica. Vamos mencionar aqui, aproveitando, de uma forma resumida, o que vem a ser o novo nascimento. Dar aqui alguns detalhes, alguns aspectos. Por exemplo, ao nascer de novo, o homem deixa de estar morto espiritualmente. Porque o ser humano, sem experimentar a conversão a Cristo, sem receber Jesus como seu Salvador, ele está morto espiritualmente. Quando Adão e Eva pecaram, e isso está registrado lá no livro de Gênesis, eles pecaram, desobedeceram a Deus e pecaram. Isso causou o quê? Uma imediata separação deles com Deus. Essa separação é morte, porque Deus é a fonte da vida. Uma vez que o pecado entrou, houve essa separação e o efeito imediato da separação foi a morte. Mas notem que Adão e Eva não caíram fulminados ali. Eles continuaram a viver fisicamente por mais alguns séculos. Mas o que aconteceu naquele momento é que eles morreram espiritualmente. Ficaram mortos espiritualmente a partir do momento que pecaram. E isso passou para toda a raça humana. Todo ser humano, desde o seu nascimento, ele é morto espiritualmente. O seu espírito está morto. O seu corpo, a sua alma estão nele, mas o espírito está morto, ele é um morto espiritual. Até que ele receba Jesus como seu Salvador, e aí o Espírito Santo venha produzir esse renascimento, essa regeneração no espírito humano. Então, ao nascer de novo, o homem deixa de estar morto espiritualmente. Ele é vivificado, ele passa a crer em Cristo como seu Salvador. Há um processo, arrependimento dos pecados. Jesus o declara justo por causa da sua fé. Os méritos de Cristo são imputados ao pecador arrependido. Ele é adotado, ele é inserido na família de Deus. Há um processo de adoção. Deus agora é o nosso Pai, através do novo nascimento. O novo nascimento, ele produz esse efeito. O homem deixa de estar morto espiritualmente. Isso significa, basicamente, que ele sai aí da sua sepultura espiritual e vai se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz nesse texto: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, ele nos vivificou, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que coisa linda, que coisa extraordinária, maravilhosa. Esse milagre, ele nos leva para junto de Deus nas regiões celestiais. Óbvio que isso nós estamos falando em termos espirituais, né? Porque lugares celestiais
não são lugares geográficos, né? Não são lugares físicos onde um GPS pode detectar, nada disso. É um lugar espiritual. As regiões celestiais, nós estamos assentados, né? Estamos fundamentados, estamos edificados com Cristo Jesus. Foi isso que Paulo quis dizer quando nós nascemos de novo. Nós nos arrependemos, nós estávamos mortos. É uma declaração textual, literal. Estando nós ainda mortos nos nossos pecados, né? O pecado faz isso, provoca morte espiritual. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, cremos no Evangelho, há esse milagre, há um novo nascimento, há uma regeneração. Nós somos vivificados pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Um segundo detalhe desse novo nascimento, muito importante, é que o homem é capacitado a se submeter à vontade de Deus. O homem morto espiritualmente, o homem natural, ele é contrário a Deus. Ele é avesso à lei de Deus. Ele não gosta da palavra de Deus, ele odeia, né, a forma de vida dos cristãos, ele não concorda, ele critica, ele zomba, né, o homem natural, ele é inimigo de Deus. Essa que é a verdade. É isso que a palavra de Deus diz. Porque ele está afundado no pecado. Enquanto o pecado domina o homem, subjuga, prende ele na morte espiritual, esse homem ele é inimigo de Deus. Então, o novo nascimento ele quebra essa rebeldia, essa rebelião, essa inimizade do homem para com Deus. E o novo nascimento agora capacita o homem a se submeter à vontade de Deus, a viver uma vida que agrade a Deus. Isso é verdade. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, a nossa alegria é agradar a Deus. Nós agora nos preocupamos em o que fazer para nós alegrarmos o coração de Deus. É isso que o novo nascimento nos capacita, porque o homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 16, diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Parecem loucura. E é verdade. Quantas vezes nós ouvimos pessoas, eu não entendo isso, eu não posso entender. Como é que Deus permite isso? Se Deus é Deus, se Deus existe, por que tem tanta coisa errada, não sei o quê? Por quê? Porque está usando o raciocínio meramente humano. Está usando aquilo que tem. Está usando o seu intelecto humano tão limitado, não compreende. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. Não consegue concatenar, não consegue identificar ou descobrir a lógica de Deus, né? Porque a lógica de Deus, para ele, parece loucura. Então, esse homem regenerado, agora ele está andando na luz, ele está sendo alguém que obedece a Deus, obedece a sua palavra alegremente. Nós, queridos, que somos salvos, regenerados, que o Espírito Santo habita em nós, obedecer a Deus não é um fardo. Obedecer a Deus não é uma obrigação. Nós não nos sentimos presos, pressionados, né, por obedecer a Deus, temos que agradar a Deus, senão Deus vai ficar furioso conosco, senão nós vamos provocar a ira de Deus. Não, não, de forma alguma. É algo que brota espontaneamente do coração de alguém que nasceu de novo, nasceu da água do Espírito. É algo que faz produzir espontaneamente esse desejo de obedecer a Deus, de agradar a Deus. Terceiro lugar, ao nascer de novo, o homem fica livre da culpa do pecado. Não só livre da culpa do pecado, como o domínio do pecado também desaparece.
nós falamos que o homem morto espiritualmente, ele está preso no pecado, ele está acorrentado, ele está aprisionado, ele não pode sair dessa posição se ele não for alcançado por Jesus. O próprio Senhor Jesus disse, né, se o Filho não vos libertar, vocês não podem ser livres. Né? Então nós precisamos dessa libertação, da libertação do pecado através do Senhor Jesus Cristo, através do Evangelho. Então, o homem livre do pecado, ele não é mais escravo do pecado. Mas veja bem, o homem, ele não consegue viver de uma forma neutra. O ser humano, ele não pode viver de uma forma independente. Porque quando ele é liberto do poder do mal e do pecado, ele deixa de ser escravo do pecado, ele não pode andar sozinho. Ele não pode andar sem nenhum tipo de supervisão. Não é? Nós somos comparados como ovelhas. A ovelha exatamente tem essa característica. A ovelha, ela precisa de ser guiada por um pastor. Ela precisa de ter uma supervisão. Então, uma vez livres da escravidão do pecado, nós somos transformados agora em servos de Deus. Né? Ou seja, o servo é alguém que está sob domínio. Então, nós passamos do domínio do pecado para o domínio de Deus. Certo? Então, o ser humano ele não pode viver independente. Nós estamos livres do domínio do pecado. O resultado disso que, ao invés de receber o merecido salário do pecado, porque o pecado tem um salário, o pecado tem uma recompensa. O salário do pecado é a morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele mostra isso claramente, porque o salário do pecado é a morte. Mas essa história não acaba aí, porque ele diz, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Ou seja, quando a gente servia ao pecado, era escravo do pecado, nós tínhamos uma recompensa no final. Qual era essa recompensa? Morte. Essa morte? Morte eterna, separação eterna de Deus. Mas quando nós servimos a Deus, nós recebemos um outro salário, mas esse salário é a vida eterna. Esse salário é a salvação, essa recompensa é a salvação. Então, o novo nascimento nos tira do domínio do pecado. Nascendo de novo, o homem também desfruta de uma viva esperança. Ele se torna herdeiro de Deus, herdeiro em Cristo Jesus. Nós somos agora parte da família de Deus. Nós fomos adotados, somos filhos de Deus e aí nós temos direito a essa herança espiritual, uma herança incorruptível. No céu nós vamos conhecer que herança é essa. Né? Porque o regenerado, o novo nascido, ele possui o Espírito Santo como selo e penhor e garantia da salvação. Esse novo nascimento também diz que nós agora temos a vida eterna, ou seja, nunca mais seremos os mesmos. Antes, nós éramos alguém destinados à morte, mas agora nós temos a vida eterna. Jesus fez essa promessa em João capítulo 10, verso 28. Ele diz que nós somos as suas ovelhas. Ele é o nosso bom pastor. E aí ele declara o seguinte, e dou-lhes a vida eterna. Vejam bem, a vida eterna não se compra, não se adquire, não se merece. Ela é dada, ela é concedida. E só Jesus concede a vida eterna. Só Ele pode dar a vida eterna. Outros caminhos, outras propostas, religiões, filosofias, formas de viver, de entender as coisas, elas não dão vida eterna. Só Jesus dá vida eterna, porque Ele afirmou isso. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele é o nosso bom pastor. Aleluia. Agora, queridos, isso não implica em comodismo. Né? Uma vez que temos essa promessa, olha, que bom, né?
nós temos a vida eterna, nós somos ovelhas do Senhor, ninguém vai nos tirar da mão dele, que bom, e agora eu vou me acomodar. Não, isso não é verdade. Nós precisamos agora ter também uma cooperação com Deus, num processo de santificação, de estarmos sempre em comunhão com Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na sua palavra, porque a palavra de Deus ela vai ser alimento, vai ser fonte de conhecimento para a nossa vida, conhecimento de Deus, conhecimento desse Espírito Santo que está conosco todos os dias, que está ao nosso lado, que está dentro de nós, que nos guia, que nos orienta, que nos guarda, que intercede por nós. Precisamos ser cooperadores. Amém? Bom, nós falamos sobre o novo nascimento e agora vamos falar sobre uma outra experiência, né? Uma outra bênção. Nós falamos aqui que o propósito da nossa lição era justamente mostrar que o novo nascimento ele é diferente do batismo com o Espírito Santo, ele não significa o mesmo acontecimento. São experiências, são bênçãos distintas. Vamos ver agora sobre o que é o batismo com o Espírito Santo e como ele é diferente do novo nascimento. Vamos considerar aquilo que nós lemos em Atos capítulo 2. Nós falamos sobre a narrativa da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2 sobre quase 120 pessoas. É isso que o texto mostra. Quase 120 foram alcançados naquele dia com o poder do Espírito Santo. Quem eram esses homens? Esses homens e mulheres, né? Haviam homens e mulheres ali naquele grupo dos quase 120. E quem eram? Eram discípulos de Jesus, porque foram eles que receberam a orientação, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Foram aqueles homens que ficaram ali 10 dias em oração, esperando a promessa, e finalmente cumpriu-se no dia de Pentecostes. Quem eram essas pessoas? Essas pessoas já eram salvas. Essas pessoas já eram pessoas que haviam crido no Senhor Jesus, haviam entregado as suas vidas a Ele, haviam aceitado a palavra de Deus e eles eram salvos. Porém, era um momento de transição. Jesus, quando veio, ele dividiu a história e ele instaurou uma nova aliança, um novo testamento. As pessoas que viviam e foram até contemporâneas de Jesus, elas ainda estavam, enquanto Jesus estava vivo, sob o Antigo Testamento, sob a Velha Aliança. Mas, igualmente, nós somos salvos pela fé em Cristo, aquelas pessoas também eram salvas pela fé em Cristo, embora alguns até antes do nascimento de Jesus criam nele por causa da promessa que haveria um Messias. Essa promessa foi dada em Gênesis, capítulo 3, verso 16, que o Senhor Jesus Deus colocaria inimizade entre a serpente, né, o inimigo, e o descendente da mulher, e essa promessa é relativa ao Messias. Então, todos aqueles que conheciam a palavra de Deus e que esperavam e que andavam com Deus, acreditando na sua palavra e nessa promessa do Messias, eles também eram salvos da mesma forma. Só que, óbvio, eles não tinham essa experiência do novo nascimento. Isso só foi possível depois que o Senhor Jesus morreu, derramou seu sangue e ressuscitou e foi para o céu. Nós já falamos isso na experiência do novo nascimento. Então, essas pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, foi batismo com o Espírito Santo, essas pessoas já eram salvas. Então, isso destrói esse pensamento, esse argumento de que a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo quando crê em Jesus e é a mesma coisa que novo nascimento. Não é. Está muito evidente. As pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo,
elas foram batizadas já salvas. Jesus disse para muitos daqueles que estavam lá: alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos no céu. Lucas 10, 20. Os irmãos lembram quando Jesus comissionou, ainda no seu ministério terreno, 70 discípulos, mandou que eles fossem de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando demônios, anunciando a palavra de Deus. E eles voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos submetem. Aí Jesus fala com ele: olha, vocês estão alegres? Muito bem, mas vocês devem estar muito mais alegres porque os seus nomes estão escritos no céu, seus nomes estão escritos no livro da vida. Ora, quem tem o nome escrito no livro da vida é porque está salvo. Então, aquelas pessoas que estavam ali no cenáculo foram batizadas com o Espírito Santo porque já tinham experimentado a salvação, né? Já eram salvas. Um outro relato, né, que nós podemos encontrar na palavra de Deus vão corroborar esse nosso argumento, que é muito claro, né? Além dos cristãos, dos discípulos no dia de Pentecostes. Jesus também falou para essas pessoas, em João 15, 5, eu sou a videira e vós as varas. Já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. E na oração sacerdotal, Jesus orava dizendo que aquelas pessoas não eram mais do mundo, como ele do mundo não era. Então, falando sobre a sua salvação. Então, os discípulos já haviam experimentado essa salvação, já haviam tido essa experiência de salvação. Os crentes eram batizados com o Espírito Santo no início da igreja. Vejam bem, em Jerusalém, em Atos capítulo 2, verso de 1 a 5, Jesus batizou com o Espírito Santo os primeiros crentes, como nós vimos. Mas depois aconteceu também outros episódios. Por exemplo, em Samaria, Atos capítulo 8, versos 14 a 17. Quando Filipe estava pregando ali, pregando para os samaritanos, as pessoas vinham e aceitavam Jesus, elas criam no Evangelho, porque a palavra de Filipe, a pregação de Filipe fazia com que aquelas pessoas tivessem o seu coração atingido, a sua alma, e elas criam no Senhor Jesus, elas viam os milagres que Filipe fazia. E elas receberam a Jesus. No entanto, depois de serem salvas, depois de crerem, elas não haviam recebido ainda o batismo com o Espírito Santo. Isso só aconteceu quando Pedro e João oraram por aqueles novos crentes. Porque quando Pedro e João chegaram em Samaria e viram, né, aquele avivamento, aquela grande multidão salva ali, crendo, ouvindo atentamente a pregação de Filipe, é que eles oraram por aquelas pessoas que já estavam salvas, e diz lá o texto em Atos 8, 14 a 15, que eles, impondo as mãos sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram em outras línguas e profetizaram. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo. A experiência de Saulo de Tarso também. Saulo recebeu a salvação quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, e ele, então ali ele cai por terra e ele recebe Jesus, ele reconhece que Jesus é o seu Senhor, é o Salvador. Jesus manda Ananias visitá-lo para que orasse por ele e para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Ou seja, Paulo já estava naquela condição de salvo, de novo nascido, recebeu o Espírito Santo no seu coração para a obra de regeneração, mas Jesus mandou Ananias impor as mãos sobre ele para que ele fosse batizado com o Espírito Santo. Uma outra experiência. Em Atos capítulo 10, fala sobre o episódio na casa de Cornélio. Cornélio era um homem religioso, Cornélio era um homem bondoso, Cornélio dava esmolas,
Cornélio ajudava os pobres, ele era um filantropo, alguém que se preocupava de coração com os necessitados. Mas um anjo apareceu para ele, mandou chamar Pedro. Pedro, chegando na casa de Cornélio, ele informa para Cornélio: olha, você precisa conhecer o caminho de Deus. E aí Pedro, discursando para Cornélio, sua família, seus amigos, Cornélio reuniu ali um monte de gente, diz o texto que enquanto Pedro falava a respeito do Evangelho, eles receberam a palavra de Deus e o Espírito Santo caiu sobre eles, caiu sobre todos que ouviram a palavra, todos os que estavam crendo na mensagem, e eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Um outro texto também, já em Atos 19, já bastante tempo depois, Paulo chegou a Éfeso, na sua segunda viagem missionária, e ele encontrou ali alguns crentes. E eles eram salvos porque o Lucas, que escreveu Atos, ele disse que eram discípulos de Jesus. Aí Paulo perguntou se eles haviam recebido o Espírito Santo quando creram. Isso é, quando eles foram salvos. E a resposta daqueles discípulos, daqueles irmãos, foram que eles não sabiam ainda do batismo com o Espírito Santo. Então, Paulo impôs as mãos sobre eles e veio então o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. O batismo com o Espírito Santo, ele é o resultado da morte expiatória de Jesus. Quando Jesus bradou no alto da cruz, está consumado, a obra do diabo foi desfeita, a comunhão do ser humano com Deus foi restaurada, o véu se rasgou. Então, tudo aquilo que o pecado havia provocado, Jesus destruiu na cruz. E o preço dessa restauração foi muito alto. Mas quando ele bradou, está consumado, a sua obra estava concluída. E aí a porta para que o Espírito Santo viesse sobre as nossas vidas, para efeito de novo nascimento, e depois para nos revestir de poder, para esse poder do batismo com o Espírito Santo vir sobre a nossa vida, foi produzido, foi consumado através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, o batismo com o Espírito Santo também é figurado por Jesus, é simbolizado quando ele declarou em João capítulo 7, verso 38, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele estava falando isso a respeito do Espírito Santo, não é? Que, assim como no novo nascimento, ele faz essa obra de purificação, de limpeza, também o batismo com o Espírito Santo é uma expressão dessa efervescência, sendo uma bênção separada do novo nascimento. É o rio de Deus, o rio pentecostal, o rio que flui no nosso coração. Agora, a promessa do Espírito Santo, irmãos, ela não se limitou aos tempos apostólicos. Essa promessa, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, falar em línguas, profetizar, ter dons de discernimento, dons de conhecimento, dom da fé, dom de operar milagres, eles são para os nossos dias também. Nós somos pentecostais, nós cremos na atualidade dos dons espirituais, nós cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência que capacita o crente, capacita o salvo a viver uma vida de poder, uma vida poderosa, uma vida exponencial nas coisas de Deus. Né? Essa promessa, ela é uma promessa para mim e para você. Você pode recebê-la ainda hoje. Você pode receber, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você pode receber hoje, aí mesmo, aonde você está. É só pedir. É só pedir porque é uma promessa. Ou seja, está disponível. Jesus prometeu e aquilo que ele promete, ele cumpre. Está disponível para quem crer, para quem quiser
ser cheio do Espírito Santo. Não precisa temer, não precisa ter receio, porque o Espírito Santo, quando nos enche, é uma experiência de glória, é uma experiência de alegria, é uma experiência extraordinária, onde o crente ele recebe o poder de Deus da sua vida de uma maneira muito especial, de uma maneira muito extraordinária. Concluindo, quem presume que já recebeu o batismo com o Espírito Santo, juntamente com a salvação, acaba não buscando. Se ele crê que recebeu já o batismo quando creu em Jesus, ou seja, o novo nascimento e batismo com o Espírito Santo seriam a mesma coisa, acaba não buscando essa experiência gloriosa do batismo. Então, a nossa palavra, o nosso conselho para você que nos assiste e que não tem essa experiência ainda, saiba que ela é diferente. Você é um salvo, você é nascido de novo, você é uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando em você, não há dúvida nenhuma quanto a isso, não há nenhum questionamento. Todo salvo tem o Espírito Santo. Quer ele seja pentecostal ou não, quer ele seja batizado com o Espírito Santo ou não, todo crente em Jesus tem o Espírito Santo. Mas o poder do Espírito Santo, aquilo que nós lemos, né? Falar em línguas, profetizar, operar milagres através do poder do Espírito Santo, edificar-se a si mesmo de uma forma especial, somente através dessa experiência que é inigualável, que é maravilhosa. Então, se você ainda não recebeu, ore a Deus, peça ao Senhor, fale com Deus, e Ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Nós encerramos então, queridos, essa segunda aula. Esperamos que você possa ter tido uma visão mais clara, mais bíblica, de que o novo nascimento não é a mesma coisa que batismo com o Espírito Santo. São duas experiências, duas bênçãos distintas. Que Deus possa abençoar a sua vida e esteja conosco. Nós ainda vamos continuar falando desse assunto tão maravilhoso que é a obra do Espírito Santo. Vamos orar? Pai eterno, Pai querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse ensinamento tão maravilhoso, tão glorioso. A tua palavra, Senhor, é uma fonte transbordante, é um tesouro, Senhor, inesgotável. E nós podemos então compreender aquilo que tu tens planejado para nós, para o ser humano, no teu grande amor, no teu grande afeto por nós. Tu planejaste, Senhor querido, uma obra maravilhosa, restaurando a nossa vida, nos resgatando da morte espiritual, nos tirando, Senhor, do domínio do pecado e nos fazendo uma nova criatura, nos regenera, nos cria novamente. O poder do Teu Espírito Santo trabalha no nosso coração e nós agora somos transformados numa nova criatura. E, ó Deus, não bastando essa obra tão gloriosa, também Tu nos dá um poder do alto, o poder do Teu Espírito, Senhor, que é algo que também que é tão útil, tão necessário para a vida do crente, para a vida do salvo, receber um poder especial de Deus, um poder que vai nos capacitar a viver uma vida de vitória no âmbito espiritual, para que nós possamos estar mais plenamente capacitados para fazer a Tua obra, para cumprir o Teu plano nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. É a nossa oração. Nós oramos por aqueles que nos assistem, por aqueles, Senhor, que precisam entender ou receber o novo nascimento. Crer que precisam de ter essa experiência, Senhor, de ser novamente nascido, nascer da água e do Espírito Santo. E oramos também para que o Senhor atenda a oração daquele que te pede: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Eu quero experimentar, Senhor, esse revestimento de poder. Eu quero falar em outras línguas, eu quero profetizar. Eu quero, Senhor, estar mais capacitado a fazer a Tua obra
É o que te peço, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero você no nosso próximo encontro. Amém.